Boa tarde, pessoal. Prosseguindo as nossas aulas na modalidade remota, dentro do cálculo diferencial, um dos assuntos mais interessantes e que envolvem aplicações em diversas áreas, que vão desde a física nuclear até as ciências sociais, passando por fenômenos químicos, e envolve o conhecimento e o estudo de crescimento e decaimento exponencial. A ideia da aula de hoje é encontrar uma expressão matemática que descreva da melhor forma possível o comportamento de fenômenos dessa natureza, que possui uma característica singular. A ideia é, a partir dessa característica, identificar qual é o modelo que se relaciona com essa representação e daí elaborarmos soluções para problemas que envolvem esse conceito. Então, a premissa básica, a ideia básica que vamos trabalhar em termos de introdução é pensar o seguinte, que em muitos fenômenos naturais, quantidades crescem ou decrescem em taxas proporcionais ao seu tamanho. Em taxas proporcionais ao seu tamanho. E dentro dessa frase, desse fragmento, tem muita informação que nós vamos utilizar para montar o nosso modelo, proporcionais ao seu tamanho. Quando eu menciono quantidades que crescem ou decrescem em taxas proporcionais ao seu tamanho, eu posso usar alguns fenômenos bem comuns que envolvem, por exemplo, população. Ou seja, uma população ela pode crescer a uma taxa proporcional ao seu tamanho, desde que você tenha certas condições. Vamos pensar numa população que não necessariamente seja humana, mas pode ser uma cultura de bactérias que, exposta num ambiente rico em nutrientes, podem crescer indefinidamente. Mas também há casos de quantidades que podem decrescer, como por exemplo na física nuclear, quando eu estudo o que nós vamos aqui trabalhar como decaimento radioativo de uma substância. Exemplo onde esse conceito é bem usado, muitos de vocês talvez nem tenham nascido, mas provavelmente devem ter tido contato. O Brasil já sofreu um acidente nuclear bastante restrito, que é o do Césio 137 em Goiânia, em que algumas crianças, ao tomarem contato com esse elemento radioativo, faleceram. De um modo mais amplo, a informação que envolve esse conceito de maneira mais extensa para todos é o acidente nuclear na usina de Chernobyl, na ex-União Soviética, atual Ucrânia, em que muitas pessoas acabaram tendo a vida ceifadas. A ideia de você trabalhar com decaimento radioativo parte também da premissa que eu tenho uma quantidade, no caso aqui é massa, que decresce a uma taxa que é proporcional ao seu tamanho. Nós veremos mais adiante que esse conceito dentro da física química é chamado de meia-vida, que já adiantando é uma ideia que está associada ao tempo necessário para metade de qualquer substância perder a sua massa. Pois em fenômenos dessa forma, como a população, o decaimento radioativo, nós vamos elaborar uma equação em que essa representação, em que esse fragmento seja respeitado. E aqui, para fazer referência ao que a gente já tem estudado no cálculo, eu estou mencionando uma quantidade que eu não sei, isso a gente vai declarar como uma variável, que cresce ou decresce, essa informação vai depender do fenômeno associado a taxas que são proporcionais ao seu tamanho. Taxas, sempre temos comentado aqui durante o curso de cálculo, que é o sinônimo para a nossa representação de uso de quem? De uma derivada. Então estou falando de uma quantidade que é desconhecida, estou falando de uma derivada que é proporcional ao tamanho dessa quantidade, que é uma quantidade desconhecida para nós. Então a junção dessas informações vai nos permitir dizer o seguinte, olha, que de modo geral, fenômenos que são governados por essas
por essa informação, por essa premissa, podem ser modelados mediante o uso da seguinte equação: dy dt como sendo igual a k vezes y. O que essa equação aqui nos informa? Que a taxa de variação ou de crescimento ou caimento de uma certa quantidade é proporcional, daqui o porquê desse k, proporcional ao tamanho da minha população, que é y. Ou seja, aqui é a quantidade ou da massa que eu estou calculando. Então, aquele fragmento que eu escrevi agora há pouco, olha, em alguns fenômenos, em muitos fenômenos, quantidades decrescem ou crescem em uma taxa proporcional ao seu tamanho, matematicamente poderia ser representado através dessa equação. Tradução: a taxa de variação de uma quantidade em relação ao tempo é proporcional à quantidade dessa representação, dessa substância. Essa quantidade pode ser a população de um grupo de bactérias ou populações humanas, como essa quantidade pode ser a massa de uma substância radioativa. Essa equação, que a gente agora vai nomear como equação 1, recebe o nome muito peculiar de uma equação que é chamada de diferencial. Equação diferencial. Equação diferencial é um ramo dentro do cálculo que por si só já representaria uma disciplina de um curso específico, tamanho a sua capilaridade. Recebe esse nome porque você tem uma derivada e tem uma função desconhecida, além aqui de uma igualdade. O objetivo ao resolver uma equação diferencial é encontrar a sua solução. E mais adiante, quando nós desenvolvermos conceitos associados a cálculo de integrais, teremos técnicas que nos permitem encontrar a solução dessa equação. A priori, nesse primeiro momento, nós vamos usar uma ideia que está simplesmente atrelada ao próprio comportamento dessa equação que você está observando agora. E aí, a solução dessa equação é uma função que corresponde a esse processo. Como é que eu vou imaginar a solução dessa equação diferencial, que seria o nosso objetivo? Então, nosso objetivo primário é obter a solução para a equação 1. Eu tenho que fazer a leitura da minha equação diferencial e identificar o que eu quero. Aí ele está dizendo o seguinte, olha, que quando eu derivar uma função em relação a uma variável independente, no caso aqui eu posso chamar de t como tempo, eu estou dizendo que ao derivar essa função, retorna ela própria multiplicado por uma constante. Mais uma vez, eu vou derivar uma função e essa função está retornando ela própria multiplicado por uma constante. Aí vem o questionamento. Que tipo de função que quando a gente deriva retorna ela própria multiplicado por uma constante? Ou em outras palavras, que tipo de função que quando você deriva ela retorna uma múltipla constante de si mesma? Se nós observarmos o padrão que existem das funções trabalhadas e consultando, né, a miscelânea de funções que existem em uma tabela, existe uma função que ela é muito específica para esse caso. E a função que é específica para esse caso, que inclusive dá razão ao título da nossa aula, é uma função da forma exponencial. Ou seja, uma exponencial, quando você deriva, ela retorna sempre ela mesma, uma função exponencial. Então, nós vamos escrever essa função exponencial, é uma solução que a princípio nos é útil e nós vamos testar se de fato ela resolve essa equação diferencial. Então, ela no momento é uma solução que a gente chama de solução candidata. É uma solução candidata para essa equação 1. Então, como é que eu vou fazê-lo? Vou fazer o seguinte, vamos testar essa solução candidata e resolvê-la como uma equação. Então,
Feito isso, nós vamos aqui chamar essa função y de c vezes z elevado a k vezes t, onde esse k aqui é uma constante. Essa constante, como existe lá na nossa equação 1, se ela for positiva, vai corresponder a uma lei de crescimento. Se ela for negativa, vai corresponder a um decaimento. Só vou aqui abreviar. C é uma constante que está associada ao valor dessa quantidade, né? Uma constante que representa o valor inicial. E a nossa ideia agora é fazer com que essa equação 2, nós vamos chamar isso aqui de equação 2, ao ser testada, ela represente para nós a solução daquela equação 1, que é a equação diferencial. Então vamos lá. Fazendo isso, a ideia seria o quê? Como lá eu tenho uma equação que foi diferenciada, eu vou derivar essa equação aqui. Então, ao derivar ela, eu vou derivar em relação a t. Então, derivando aqui, eu tenho dy dt. Isso corresponde que aqui do lado direito eu também vou derivar. Então, eu vou derivar em relação a t. E aí que eu repito a minha constante, e aí eu tenho que derivar a exponencial. Lembrem-se, a derivada da exponencial é a própria exponencial, só que como ela está atrelada a uma outra informação, que é uma constante, eu vou ter que retornar na nossa aula anterior e identificar que para derivar uma função dessa natureza, eu preciso de quem? Do mecanismo do uso da regra da cadeia. Por quê? Porque aqui trata-se de uma função composta. Então, como é que eu faço? Separo essa exponencial de canto, vou chamar por enquanto ela de A, escrevo ela como e elevado a kt, e aí faço como nós fizemos lá para a regra da cadeia. Chamo esse u meu de k vezes t, então meu A vai ficar escrito como e elevado a u provisoriamente, e daí eu vou derivar o A em relação a t, que é o meu objetivo inicial. Quando eu fizer isso implica que eu vou derivar o A em relação a u e com respeito da derivada do u em relação a t. É isso que eu vou fazer. Uma vez que eu faço isso, dA dt, então isso me indica que a derivada da exponencial aqui sim é a própria exponencial elevada a u, e a derivada de k vezes t, o k é uma constante, vira k. Isso indica então que escrevendo essa resposta na forma original, isso me corresponde a escrever agora o meu k como ele vezes u elevado a k vezes t, já substituindo o u por k vezes t na original. Então essa é a derivada. Cheguei na forma da equação 1? Não, só tem o lado esquerdo, mas eu posso observar que de fato isso aqui está me conduzindo a um resultado correto. Por quê? Eu vou fazer um rearranjo. Eu vou escrever o k à frente e colocar o c aqui no lugar dele, reescrevendo com u elevado a kt. Pergunta, eu posso fazer isso em multiplicação? Sem problema algum. Mas ao fazer isso, o que eu observo? Olha, que a expressão que está à frente do c, do k, perdão, é exatamente, essa daqui vou retangular, é exatamente essa equação que nós chamamos de equação candidata, solução candidata. Então isso implica que na verdade k vezes c t é k vezes y. E aí observando que ao final, lá na sequência, no início, dy dt é igual na verdade a k vezes y, o que corresponde à solução da equação diferencial 1 que nós escrevemos lá no passado. Bom, então aqui eu provei que a solução dessa equação diferencial é dada por essa função. Isso significa que todas as vezes você vai precisar fazer esse processo? Não. Aqui estou apenas justificando que resolver essa equação diferencial corresponde a encontrar uma função que tem essa característica. É essa que é a ideia. Se eu quiser, como eu mencionei aqui, obter o valor inicial da minha constante c, a partir agora dessa minha solução, eu posso. E aí, por que eu vou fazer isso? Normalmente, a maioria dos fenômenos nos quais nós iremos tratar nesse
tópico envolve a variável independente tempo. Então isso corresponde a dizer o seguinte, olha, no instante t igual a zero, que seria a contagem do meu fenômeno, eu vou substituir o meu y escrevendo como y0. Então aqui eu vou ter c vezes z elevado a k vezes zero. Nós sabemos que toda base elevada a expoente cujo valor é zero, isso retorna para mim 1. Então isso indica para mim que o meu y0 é igual a c. Portanto, essa mesma equação também pode ser vista à luz dessa formulação y igual a y0 vezes z elevado a k vezes t. Isso tecnicamente é a mesma coisa que esse processo. Tá? Então, reiterando, não há necessidade de fazer a prova da equação diferencial. Então, o que eu estou mencionando é que essa é a solução dessa equação. Para a aplicação dessa equação diferencial, nós temos que seguir aí dois caminhos bem simples que você vai entender na hora de nós resolvermos exercícios. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: se eu tenho que a minha solução da minha equação agora é essa representação y igual a y0 vezes z elevado a k vezes t, eu estou dizendo que todos os fenômenos que correspondem àquela premissa inicial de que, olha, se um determinado fenômeno, a taxa de variação da quantidade crescer ou diminuir a uma taxa proporcional ao seu tamanho, então a solução daquela equação diferencial 1 pode ser dada por essa função. Ok, você vai resolver essa função, só que você precisa encontrar dois elementos para poder resolvê-la. Esses dois elementos correspondem a você encontrar o valor inicial, que é o y0, e o valor do k, que é a nossa constante de crescimento, se ele é positiva, e de decaimento, se ela é negativa. Uma vez que eu faço isso, consigo resolver o meu problema. Correto? Então nós faremos aí alguns exemplos onde essa conceituação possa ser utilizada. Vamos lá. Vamos pensar em 2 ou 3 exemplos. Primeiro exemplo, exemplo 1, vamos pensar num modelo de crescimento populacional. Modelo de crescimento populacional. Essa que é a ideia. Então, a proposta aqui é que nós tenhamos um exemplo no qual, partindo da premissa de que a taxa de crescimento da população é proporcional ao seu tamanho, nós podemos modelar o comportamento do crescimento ou decaimento dessa população para N períodos. E aqui esse é um problema muito interessante, porque a maioria dos países, ao entender que a população cresce a uma determinada taxa, podem, com esses dados, identificar quais regiões são necessárias em que você construa mais estradas, em que você tenha mais escolas, onde você saiba em que regiões são necessários mais postos ou hospitais para atender um determinado grupo de pessoas. Então, o modelo de crescimento populacional, mais do que nunca, é um modelo de previsão para identificar ações futuras que nós tenhamos que realizar para evitar problemas como, por exemplo, o que nós estamos enfrentando hoje, que é essa epidemia de coronavírus. Inclusive, nós temos condições, colocando essa restrição, colocando essa condição de que uma determinada quantidade cresce ou decresce a uma taxa proporcional, de identificar um modelo que possa prever, por exemplo, quantos casos teremos daqui a um mês, né? Considerando que essa taxa de crescimento seja proporcional. Vamos com o primeiro exemplo, vamos partir da ideia do modelo de crescimento de população, usando a seguinte conceituação. Vamos lá, vamos pensar da seguinte forma. Use o fato de que a população mundial, vou colocar aqui POP mundial, seja de 2000
e 560 milhões ou 2 bilhões e meio de habitantes em 1950 e 3.040 milhões ou 3 bilhões de habitantes em 1960, para elaborar um modelo de crescimento, né? Um modelo de crescimento populacional para a segunda metade do século XX. Para a segunda metade do século XX. E aí vem a informação que para nós tem que ser embasada para podermos construir esse modelo. Partindo da premissa de que a taxa de crescimento, e aqui eu vou deixar isso destacado, que a taxa de crescimento é proporcional, vou abreviar aqui, é proporcional ao seu tamanho. Então, se eu não tiver essa premissa sendo respeitada ou sendo informada, o meu modelo ele não pode ser descrito conforme o que nós pensamos lá na demonstração que iniciamos com essa aula de hoje. Então, a gente vai partir da ideia de que essa taxa de crescimento é proporcional para poder, a partir de 2 dados, elaborar um modelo de crescimento populacional. Com esse modelo, nós podemos ir além. Nós podemos fazer o seguinte. Uma vez que a gente constrói o modelo, podemos fazer a seguinte estimativa. Olha, estime a população, vamos colocar aqui em 1995, e aí vamos para o século 21 e 2020. Vamos elaborar um modelo também para tentar identificar qual é a população em 2020. Então vamos lá. Ponto de partida desse problema. Eu estou pressupondo que a taxa de crescimento vai proporcionar ao seu tamanho. Então isso indica que eu vou cair naquela minha equação diferencial 1. Só que no lugar do y eu vou colocar quem? Um P, porque eu estou representando uma população. Estou dizendo que a taxa de crescimento da população é proporcional ao tamanho dessa população. Então está aqui, ó. É a equação 1, onde eu só estou mudando a minha variável. Ao invés de y, eu vou trabalhar com P. Eu preciso resolver isso aqui? Não, porque nós já sabemos a solução dessa equação diferencial. Nós colocamos ali. Um P, na verdade ali era um y, igual a um P0 exponencial de k vezes t. Então essa é a solução que eu desejo encontrar. E essa solução que eu desejo encontrar, ela está atrelada ao conhecimento de 2 constantes, de 2 valores que eu preciso determinar. Então, reproduzindo mais uma vez P igual a P0, exponencial de k vezes t, eu tenho que encontrar aqui nesse processo o meu P0 e o k. Para efeito, como eu estou trabalhando com o crescimento da população, se todas as minhas considerações estiverem corretas, o meu k deve ser o quê? Ele tem que ser um valor positivo, a população está crescendo. Porque se ele for negativo, o que você vai estar fazendo? Você está matando a população. A população não está diminuindo, ela está aumentando. Então o k é positivo. Beleza, como é que a gente vai determinar o nosso P0? É aí que a gente começa a fazer uso dos dados. O dado inicial que a gente tem é que em 1950 a população era de quanto? 2.560 milhões ou 2 bilhões. Então, 1950 seria o nosso t igual a 0. Ou seja, foi a partir daqui que eu estou modelando o meu fenômeno. Então,
com essa população de 2.560 milhões ou 2 bilhões, nós temos já a condição de expressar ele como nosso P0. Então aqui eu tenho que meu P vai ser igual a 2.560 exponencial de K vezes T. Beleza, achamos o nosso P0. Só que precisamos encontrar o K. E para encontrar o K eu necessito de outra informação. Nós sabemos que depois de 10 anos aferiu-se, né, a população mais uma vez, e nesse intervalo, que agora decorre a partir de 1950, 10 anos, isso é importantíssimo, a população era de 3.040 milhões. Você não vai colocar aqui um T igual a 1960, você vai colocar o T decorrido a partir do momento em que você começou a medir um fenômeno, que foi em 1950. Então, em 1950, que é o T igual a zero, você tinha isso, e em 60, passado 10 anos, você tinha isso. O que vai acontecer? Com muito cuidado, lá no P, você vai escrever P após 10 anos, isso vai ser igual a 2.560, correto? Exponencial de K, que eu não conheço, vezes o T, que é 10, vai ficar 10K. E isso tudo vai ser igual a 3.040. O que eu faço agora? Eu venho e resolvo essa equaçãozinha aqui. É essa equação que eu quero agora representar, que eu quero calcular. Então, fazendo isso, eu vou ter E elevado a 10K igual a 3.040. O 2.560 está multiplicando, vem para cá sendo dividido. E a partir daqui eu vou fazer uso de uma calculadora para poder prosseguir no processo sem muitos problemas. Então vou colocar um pouquinho mais para esse lado, elevado a 10K, e vou calcular a razão de 3.040 por 2.560. Então fazendo as contas aqui, 3.040 dividido por 2.560 vai me produzir um valor de, fazendo aqui, retorno ao valor fracionário, 1,1875. Então, elevado a 10K dá 1,1875. Para efeito, nós vamos usar aqui 4 casas decimais após a vírgula como um padrão, para ter uma aproximação. E no momento que eu chego nesse ponto, para poder evoluir daqui, eu preciso encontrar o K. Você vai simplesmente tirar o K daqui e jogar aqui embaixo? Não. Você vai aplicar uma propriedade que em matemática é muito comum, que é trabalhar com a função inversa da função dada para poder, no processo, aniquilar a função que está no seu processo, no seu problema. Ou seja, todas as vezes em que você chegar nessa etapa, você vai ter que passar essa que é a informação, esse que é o termo que se usa em matemática, passar uma função que é inversa à exponencial, de modo a aniquilar ela e conseguir fazer com que a expressão que está aqui acima seja retirada. Então, em todos os casos, você vai passar uma função que a gente chama de logaritmo natural, ou LN, que é o mesmo log que você aprendeu lá no ensino médio, porém a base é uma base neperiana, que é a base dada pelo número irracional E. Então, nesse processo, você vai escrever LN de E elevado a 10K, ou seja, o que você faz à esquerda, você faz à direita. Isso indica o seguinte, que se você estiver somando essa expressão aqui à esquerda, você soma à direita. Se eu estiver multiplicando, multiplica à direita. Se estiver colocando um boi aqui, você coloca um boi aqui. Ou seja, você faz toda a operação que está à esquerda a mesma coisa que está à direita, porque senão você não resolve o problema. Então aqui você vai colocar 1,1875. Uma vez que você faz isso, você mata o exponencial, então o que está lá em cima desce e é escrito para nós agora como 10K. Então vai ficar 10K igual ao LN de 1,1875. Daí você isola o Kzinho, escreve ele como LN de 1,1875 e por sua vez ele vai dividir por 10. Por fim, você vai usar uma calculadora com a função LN, vai pegar uma calculadora comum. Eu não tenho nesse momento uma calculadora aqui científica para mostrar para vocês,
Mas a calculadora padrão Cássio ou Kinco, que são genéricas, também funcionam, ou mesmo a calculadora do seu celular, que tem essa função, ela executa esse cálculo. Tá? Fazendo as contas, quando você pega o ln desse número, então vamos fazer aqui ln de 1.1875 e divide isso tudo por 10, isso vai me gerar um valor de aproximadamente 0,01718. É esse o K que eu vou obter. O K já sendo a razão dessa divisão. Como eu espero que aconteça, é positivo. Então, com esse K positivo, eu agora tenho meu modelo completo, que é o que eu estava buscando. Então, uma vez que meu modelo agora está construído, eu tenho condições de representar, olha, o modelo de crescimento daquela população é de tal modo que eu tenho 2.560 vezes Z elevado a 0,01718 vezes T, porque você vai calcular em função do tempo. Então, esse é o modelo de crescimento populacional. É com base nele que eu posso fazer as inferências que eu mencionei, que é identificar quando que a população vai atingir em dois períodos distintos, 1995 e 2020. Eu posso ir até mais além, posso fazer um outro questionamento, identificar, olha, quando que a população vai atingir um certo valor, um teto. Digamos, por exemplo, que a população mundial, ela comporte os recursos naturais que o nosso planeta possui até um teto de 9 bilhões de habitantes. A partir daí, vai começar a ter uma escassez de recursos e isso é muito ruim. Então, tem como prever isso? Também tem. Então, vamos lá, primeiro fazendo o que está sendo pedido, que é calcular a população em 1995. Mais uma vez, você vai lançar 1995? Não. Você vai partir da premissa inicial, que em 1950 nosso T é igual a zero, para poder, a partir daí, calcular a população. Então, daqui decorreram-se 45 anos. Então, isso indica que lá em 1995 a população vai ser um P de 45. Então, é 2.560 exponencial de 0,01718, que multiplica 45. Então, daqui, P de 45, eu tenho lá 2.560 e elevado a isso tudo. Então, daqui nós vamos calcular a expressão. E aí, precisa de uma calculadora, mais uma vez. Então, você vai lá digitar 2.560, Shift exponencial, ele vai aparecer lá. E, voltando aqui, eu cliquei até mais um pouquinho. Vamos colocar os dados. 0,01718 vezes 45. Fecho aqui, saio daqui da expressão, eu vou ter um valor aí de aproximadamente, P45, de aproximadamente 5.546, ou seja, 5 bilhões e meio de habitantes. É possível fazer isso aqui também no celular, mas na calculadora, eu usei um emulador de calculadora Cássio aqui, o comando clássico seria você usar esse, olha, calculadora, do tipo Cássio, né? Vou colocar aqui, fazer uma propaganda da Cássio. Você digitaria assim, 2.560, tem uma tecla lá em cima, à esquerda, no canto superior esquerdo, chamado Shift. Eu vou comprar uma calculadora nas próximas aulas, se eu for utilizá-la, é interessante até eu mostrar aqui para vocês o que eu fiz, mas creio que aqui é possível que vocês acompanhem. Shift, você vai numa tecla à direita chamada LN, então lá no visor da sua calculadora vai aparecer um Ezinho, que é o E da exponencial. Você vai abrir parênteses, por isso que tem parênteses na calculadora, e vai jogar esse número, 0,01718 vezes 45. Fecha o parênteses aqui e dá igual.
Fez isso, você vai chegar nesse valor aqui. Tranquilo, suave. E aí é o resultado que você vai obter. Seguindo esse comando, é tranquilo você gerar esse resultado. É isso que a gente quer obter. A mesma conta nós vamos fazer para 2020. A diferença é que agora nós vamos medir a partir de 1950, 70 anos. Essa que é a ideia. Tá? Então, fazendo isso daqui, 2020 agora. Em 2020, temos lá que é P de 70, e aí fazendo as contas, já colocando o resultado direto, vamos colocar aqui, aí vai ficar até como exercício para vocês fazerem, testarem, 2560, Shift, LN, abre 0,1718 vezes 70, fecha, sai daqui, igual a 8.521. Então, 8 bilhões, 8.521 milhões seria em torno de 8 bilhões e meio de habitantes. Então, sempre reiterando, esse é um modelo. É claro que não é exatamente a população mundial, porque nós estamos trabalhando apenas com 2 dados, né, para mostrar a validade do modelo, mas sim, ele funciona e ele corresponde a esse resultado. Beleza? Então, agora nós vamos fazer um exemplo que é até o motivo de a gente estar aqui montando essas aulas num esquema remoto, né, no esquema online, que é imaginar, por exemplo, qual é o número de casos que o Brasil pode registrar daqui a um mês de coronavírus. Partindo, e aí eu tenho que tomar muito cuidado com essa informação, partindo da premissa, partindo da ideia, supondo que a taxa de crescimento de casos seja proporcional ao tamanho de casos que nós temos. É essa a ideia. Então vamos lá aqui como exemplo 2, né? Exemplo 2, vamos colocar aqui estimativa de número de casos de Covid-19 no Brasil, né? Vou usar como informação os dados que são coletados no site do Ministério da Saúde. Então, fazendo isso, eu observei o seguinte, olha, no dia 2 de abril, o Brasil tinha, que eu anotei aqui, registrados 7.910 casos. E na semana passada, né, na quinta-feira, feriado foi na sexta, né, nós tínhamos já 96.396 casos. Vou colocar até aqui, ó, fonte Ministério da Saúde. Então, qual é a ideia aqui? Supondo que a minha taxa de crescimento do número de casos é proporcional ao tamanho dessa população de casos, eu quero estimar, né, número de casos para daqui a um mês. Número de casos no dia 2 de junho. Daqui pouco menos de um mês, certo? Então, posso usar esse modelo de crescimento populacional como sendo um modelo adequado para reproduzir esse fenômeno. Então, é a mesma história. Vou trabalhar com dp/dt igual a K vezes P, taxa de crescimento do número de casos, ou eu vou chamar aqui de N, né, para ser mais específico, N de número de casos, K vezes N, KN, certo? Fica melhor assim. Sabemos que a solução para essa equação, da mesma forma que no anterior, vai ser um N igual a um N0 exponencial de K vezes T, certo? Bom,
o N0 nós temos. Porque se eu estou partindo da premissa de que eu estou medindo o meu fenômeno a partir de 2 de abril, lá em 2 de abril nós tínhamos 7.910 casos. Então eu vim aqui e escrevo N igual a 7.910 exponencial de K vezes T. Então nós temos isso. O que eu quero encontrar? Eu já encontrei o meu N0, quero encontrar o K. Para todos os efeitos, o K tem que ser positivo, porque eu estou trabalhando com crescimento. Para fazer isso, o que eu preciso? Uso a informação de que lá na semana passada, no dia 2 de maio, ou seja, a partir de abril, decorrendo-se 2 de abril a 2 de maio, eu contei 30 dias. A população, ou o número de casos de 7.910, E elevado a K vezes T, que no caso é K vezes 30, ou 30K, tinha atingido lá 96.396 casos. O que eu quero fazer? Eu vou encontrar esse K. Então, represento E elevado a 30K, venho com 96.396 e divido por 7.910. O que eu faço? Mesmo procedimento dos anteriores. Venho e escrevo E elevado a 30K e uso a minha calculadora para dividir esses números. Então vamos fazer a divisão aqui para obter o valor. 96.396. Opa, fiz besteira aqui. 96.396 dividido por 7.910. Isso aqui dá em torno de... Fiz aqui, eita, coloquei um número a mais aqui ainda. 12,1865. Não, isso aqui não pode ser 12, 7 vezes 12. Não, beleza, tá certo. Pensando alto demais aqui. O que eu faço agora? Jogo o meu ln. Então venho, porque eu tenho que eliminar, então ln de elevado a 30K igual ao meu ln de 12,1865. O que eu faço? Ele aniquila a exponencial. Então trabalho lá com o meu 30K e eu calculo o meu ln. Agora eu vou calcular o ln disso daqui. Vamos ver se ele já calcula direto. Ln dessa função. Então, ao calcular, ele vai gerar aproximadamente 2,5003. Por fim, eu pego o meu K e faço 2,5003 e divido por 30. Feito isso, o meu K aproximado, fazendo as contas aqui, vamos agora dividir esse cara por 30, vai ser de aproximadamente 0,0833. Esse é o meu K. Com isso, e agora estou fazendo de forma correta até o momento, que o K deu positivo, eu tenho meu modelo completo. Né? Então, meu modelo está indicando o seguinte, olha, o modelo de progressão do número de casos no Brasil de coronavírus é de 7.910, partindo de 2 de abril, exponencial de 0,08333 vezes T. Ok, eu não quero calcular agora os casos, a quantidade de casos que eu vou estimar lá em 2 de junho, mesma história. Se eu estou partindo que 2 de abril é o nosso T igual a 0, então, em 2 de junho, você vai calcular um T igual a 60. Com isso, nós temos que N é igual a 7.910 e elevado a 0,833 vezes 60. E com isso, nós obtemos o seguinte, que o meu N, ao ser calculado,
com esses dados, vai me permitir chegar no valor de aproximadamente 1.171.602 casos.